Olá, galera. Tudo bem? Professor Luiz Antônio, mais uma resolução de exercícios aqui sobre o ciclo de Carnot, né? E as máquinas térmicas. O objetivo dessa aula é simplesmente resolver poucas questões para que vocês possam aprender como pensar no assunto, como engrenar na resolução de exercícios desse conteúdo, beleza? Então, vou separar aqui alguns slides. Eu deixei pronto para explicar essa parte do conteúdo, né? Essa resolução de exercício. Vamos lá. Tenho aqui uma questão que foi aplicada no Enem em 2016. Essa questão ela trata aqui desse assunto. Vamos lá. Até 1824, acreditava-se que as máquinas térmicas, como exemplo, são as máquinas a vapor e os atuais motores a combustão, essas máquinas poderiam ter funcionamento ideal. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica funcionando em ciclos entre duas fontes térmicas, uma quente e uma fria, obter 100% de rendimento. Sadi Carnot mostrou que era impossível isso, né? Então, vamos lá. Essa limitação tem a ver com o quê? Essa que é a pergunta. Por que as máquinas térmicas não podem atingir 100% de rendimento? O que quer dizer o seguinte, por que eu não posso transformar totalmente o calor que vem da fonte quente, abastecer a máquina, em energia útil, em trabalho, né? Por exemplo, porque o motor a combustão de um carro, quando queima gasolina, todo esse calor criado na queima na combustão da gasolina não pode virar energia para o carro andar. Uma parte vai ser perdida, né? Por que sempre vai ter uma parte perdida? Aí, letra A. Realiza um trabalho mecânico, só porque eu realizo um trabalho mecânico isso acontece? Não, não é por isso não. Letra B. Precisam trabalhar em ciclos? É verdade, as máquinas térmicas precisam trabalhar em ciclos, mas será que é por isso que não atingimos 100% de rendimento? Vamos pensar. Letra C. Utilizam transformações adiabáticas? É verdade, as máquinas térmicas, por exemplo, de Carnot, utilizam duas transformações adiabáticas e duas isotérmicas. Mas é por isso que a gente não pode transformar em calor, aliás, transformar o calor todo em trabalho? Letra D. Contrariam a lei da conservação de energia? Essa é absurda, né? Toda questão de física, gente, que disser, isso aqui contraria a lei de conservação de energia. Pode marcar como errada, porque a lei de conservação de energia ela tem que ser obedecida por todos os processos do universo. Ok? Letra E. Funcionam com temperatura igual à da fonte quente? Por exemplo, a máquina de Carnot, sim. Em certo momento, ela está com a temperatura igual à temperatura da fonte quente. Em outro momento, ela está com a temperatura igual à temperatura da fonte fria. Mas é por isso que ela não tem 100% de rendimento? Também não é por isso. Resposta certa, galera, eu vou falar qual é. Está marcada na tela. Letra B. O problema das máquinas térmicas, principalmente qualquer máquina térmica, mas agora falando especificamente da máquina de Carnot, que é a máquina que dá o maior rendimento possível dentre todas as possibilidades, né? Ela que seria, se alguma delas pudesse chegar em 100%, seria a máquina térmica utilizando o ciclo de Carnot, mas nem ela consegue. Por quê? Porque no processo, gente, é um processo cíclico, é um processo no qual o gás está aquecendo, então ele está recebendo calor e expandindo. Essa expansão gera movimento, ou seja, gera trabalho. Só que ao mesmo tempo que isso está acontecendo, logo depois o êmbolo, a região onde o gás está, vai ter que comprimir para expandir novamente. Porque a máquina funciona em ciclos, então ela precisa comprimir para expandir gerando trabalho, depois comprimir e expandir gerando trabalho. Então, toda vez que ela comprime, ela vai estar lançando para fora energia em forma de calor. Energia que veio da fonte quente, ela vai estar lançando para a parte externa dela novamente, uma fonte, digamos, uma fonte fria. E aí, com isso, a gente vai ter uma perda desse calor que entrou, ele vai sair. Então, não é todo o calor que entrou que vai se transformar em energia útil. Uma parte dele vai ser perdida, justamente porque a máquina precisa funcionar em ciclos. Ela precisa expandir e comprimir, expandir e comprimir. Ela precisa fazer esse processo repetidamente. Então, quando ela está expandindo, recebendo calor de uma fonte quente, alguma coisa está queimando para gerar calor para ela, beleza, ela vai utilizar em forma de trabalho esse calor. Não vai ter perdas em forma de atrito, resistência do ar, no caso de Carnot, né?
Não vai ter perdas de dissipação de energia nesse sentido. Mas o problema se dá no retorno, porque a máquina que retorna ao ponto inicial, comprimindo, no momento da compressão, não há como fazer isso. E olha, não estou falando de uma coisa prática, estou falando da teoria. Não há como fazer isso sem jogar calor para fora, ok? Então, quando eu digo que estou falando da teoria, eu estou falando para vocês que não é um problema prático, não é um problema, vamos desenvolver uma tecnologia que possibilite isso. Não há como fazer isso. É um problema físico, teórico, é uma impossibilidade da natureza mesmo, ok? Então, resposta letra B. Vamos lá. Próxima questão. O motor a combustão funciona de forma a obter 8.000 joules de energia proveniente da queima de combustível a cada ciclo. Ou seja, o que é esse 8.000 joules, gente? Energia que a máquina térmica absorve da fonte quente, né? E aí, continuando a leitura aqui, uma parte dessa energia é desperdiçada em forma de calor, cerca de 2.000 joules. Veja bem, quanto que a fonte quente está fornecendo de energia para a máquina? 8.000. Quanto que está sendo jogado fora? Como a gente viu que a máquina térmica sempre joga fora um pouco. 2.000. Ou seja, dos 8.000, 2.000 estão sendo jogados fora. Quanto está sendo útil, gente, nisso aí? Qual o trabalho realizado? Qual a energia útil? Né? Dá para prever já que vai ser 6.000, porque se a máquina recebe 8.000 joules para utilizar, joga fora 2.000, apenas 6.000 está sendo útil, que é a diferença 8 menos 2.000, né? 8.000 menos 2.000. Mas essa não é a pergunta é determine o rendimento ou a eficiência dessa máquina. Vamos lá? Para máquinas térmicas quaisquer, quais as fórmulas e equações matemáticas que eu já mostrei na outra aula? Rendimento é igual o trabalho, que é a energia útil, dividido pela energia total recebida, ou seja, energia útil dividida por quanto ela custa. Ou seja, é uma relação de custo-benefício, no fundo, isso aqui, né? Quanto de energia gasta, é utilizada, dependendo de quanto a máquina está recebendo, porque o restante é jogado fora. Outra fórmulazinha utilizada, que pode ser também, é Q1 menos Q2. Professor, o que é Q1 menos Q2? Energia que é proveniente da fonte quente menos energia jogada fora. Essa equação é igual à primeira. Ó, trabalho, nesse caso, realizado pela nossa máquina, vai ser a energia que ela recebeu menos que ela jogou fora. É o nosso 6.000, essa diferença que tem aqui. Ó. Terceiro, posso separar as duas frações aqui com o mesmo denominador e dividir. Q1 por Q1 vai dar 1. Q2 dividido por Q1 permanece na conta. É outra possibilidade. Então, as três possibilidades são igualmente válidas, gente. Qualquer resolução que utilize qualquer uma das três dá certo. Beleza? Professor, mas se a gente estiver falando de uma máquina de Carnot, qual é a equação a ser usada? É essa equação, onde a gente tira o Q2 dividido por Q1, essa razão entre Q2 e Q1, na máquina de Carnot, essa razão equivale à mesma divisão de temperaturas, T2 e T1, né? Temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente aqui, ó. Ok? Professor, mas o nosso caso é uma máquina de Carnot, vamos ver, a questão está dando o que para a gente? Está dando calor. Está falando de temperatura a questão? Não. Onde eu vou conseguir temperatura? Então, olhando assim, você já consegue saber que não dá para ser a fórmula de Carnot ali, né? A questão não fala nada sobre ciclo de Carnot, a questão não fala nada sobre temperaturas, a questão não está falando que ela quer o máximo rendimento possível, que seria o caso de Carnot. Então, não é o caso de Carnot. Vamos lá. Esse é o caso, gente. O caso de uma máquina qualquer, né? Então, eu circulei aqui de amarela, o nosso caso é uma dessas três fórmulas, qualquer uma delas funciona. Então, vamos abandonar aqui o Carnot nesse momento. Vamos utilizar a primeira fórmula aqui, que é mais facinha, sei lá. Ali é tudo igual para mim nesse caso, né? Por exemplo, se eu usar a primeira fórmula, vai ficar 6.000 dividido por 8.000. Porque 6.000 é o trabalho útil. Professor, de onde você tirou 6.000? Ora, a máquina recebeu 8.000 de calor e jogou 2.000 joules de calor fora, é porque o restante que foi utilizado em forma de trabalho, em forma de energia útil. Então, de 8.000, se 2.000 foi jogado fora, sobrou 6.000. Então, aqui vai ficar 6.000 embaixo, a energia que entra na máquina, que é o 8.000, e é só dividir. Aqui, nessa segunda fórmula, seria 8.000, que é o calor que entrou, menos 2.000, que é o calor que saiu, dividido por 8.000, que é o calor que entrou. Daria no mesmo também.
Aqui nessa fórmula você faria divisão do calor aqui que saiu, que é 2.000, dividido pelo calor que entrou, que é 8.000. E depois subtraía 1. Qualquer uma delas vai dar no mesmo. Vou fazer usando a primeira. A questão nos informou que Q2 é 8.000, energia que entrou. Q1 é 2.000, né? Energia do calor que saiu. Podemos descobrir o trabalho realizado subtraindo os valores, 6.000, como eu já tinha dito. E, por fim, é só dividir 6.000, que é o trabalho, por 8.000, que é a energia que entrou. Você pode simplificar os zeros aqui, fica 6 por 8, ou 3/4, se você quiser. Se quiser dividir na calculadora também, fica à vontade aí. 6 dividido por 8 vai dar 0,75. Se multiplicar por 100, duas casas para a direita, vira 75%. Qual o rendimento ou eficiência dessa máquina térmica? 75%, galera. É muito simples. É só você pensar também o seguinte. Se não quiser pensar em fórmula, pensa. 2.000 foi jogado fora. 2.000 representa quantos por cento de 8.000? Se você souber pensar dessa maneira, você vai ver que 2.000 representa 25%. Ou 1/4. A quarta parte dos 8.000. Se você dividir 8.000 em 4 partes, 2.000 foi jogado fora. Sobrou 3/4, ou seja, 75%. Beleza? Então, essa é uma questão. A outra questão, qual será o máximo rendimento? Falou de máximo rendimento, já lembra de Carnot. Primeira coisa, primeiro indício do ciclo de Carnot, falou de máximo rendimento. Segundo indício que tem ciclo de Carnot nessa questão, que funciona entre temperaturas de 500 e 2.500. Se está falando agora de temperatura, lembre-se, o rendimento do ciclo de Carnot se calcula usando temperaturas, né? Então, essa questão ela está falando especificamente de ciclo de Carnot. Novamente, se fosse máquinas quaisquer, usaríamos essas fórmulas. Sendo máquina de Carnot, que é o nosso caso, essa formulazinha de baixo, para calcular o rendimento ou a eficiência da máquina. Vamos lá. Já discutimos o assunto aqui no enunciado. É a máquina de Carnot, porque ele pede o máximo rendimento possível, que só o ciclo de Carnot pode gerar, e porque ele dá valor de temperatura, que é o que a gente tem presente aqui na nossa formulazinha. Então, vamos lá. Esse é o nosso caso. Resolução, joga fora as outras máquinas, ficamos com Carnot agora. A questão nos informou a temperatura da fonte fria, 5.000, e da fonte quente, 2.500. Galera, é só botar na fórmula, substitui aqui, 500 em cima, 2.000 embaixo, 2.500 embaixo. Dividir uma coisa pela outra, o que vai acontecer? Divisão T2 por T1, 0,20. Essa divisão aqui, 500 dividido por 2.500, vai dar 0,20, galera. Ou seja, agora é só subtrair 1 menos 0,20. 1 menos 0,20 aqui, rendimento 1 menos 0,20, que é a divisão, 0,80. Multiplicando por 100, a vírgula anda duas casas para a direita e se transforma em 80% de rendimento nessa máquina de Carnot. Beleza, galera? Simples. Máximo rendimento, ele dá o valor de temperatura, a gente está falando provavelmente de máquinas de Carnot, e essa é a resolução do nosso problema. A formulazinha está aqui, dividir um valor pelo outro, subtraiu, a conta está feita. Não pode ter nada mais fácil do que isso na vida, né? O último exercício, um certo motor, está escrito uma aqui, né? Ou digitação é um certo motor a combustão realiza 4.500 joules de trabalho. Já está falando do trabalho realizado, galera. Olha lá, hein? Aquele talzinho, a letra grega. A cada ciclo. Considerando que na obtenção dessa energia, 1.500 joules foi dissipado em forma de calor, olha lá, ele está falando que de energia útil, trabalho, ele obteve 4.500. Mas nesse processo, ele teve que jogar 1.500 joules fora. Esse 1.500 joules que foi jogado fora é em forma de calor, gente. Ou seja, eu consigo observar nessa questão que se ele obteve 4.500 joules de trabalho, mas no processo teve perda de 1.500, na verdade, de quanto que ele recebeu para realizar esse trabalho? Ele recebeu 6.000. Por quê, professor? Porque 4.500 virou trabalho e 1.500 foi a nossa perda, o gasto, o que, né, foi dissipado, jogado para o meio externo. Então, vamos lá comigo. Estamos falando de máquina de Carnot, gente? Nada na questão indica máquina de Carnot. Ele não deu valor de temperatura, ele deu valores de energia, de calor, de trabalho. Ele não está falando que é máximo rendimento. Então, não tem nada a ver com Carnot. Novamente, para fixar na cabeça de vocês. Máquinas quaisquer.
essas formulazinhas aí. Máquinas de Carnot, essa fórmula de baixo. Vamos ter que escolher. Essa questão trata de máquina de Carnot? Não está falando máquina com ciclo de Carnot, não está falando de rendimento máximo e não está falando valores de temperatura. Então, não tem nada a ver com ciclo de Carnot. Vamos jogar fora, né? Vamos ficar com o que é importante para a gente aqui nessa questão. Agora, galera, é só dividir. Qual o trabalho realizado aqui? Ó, nessa primeira fórmula. Está dizendo aqui que o trabalho realizado foi de 4.500. Só substituir aqui no tal, nessa letra grega. No Q1. Q1 é a energia que entra na máquina. Professor, quanto que entrou na máquina? O que ele utilizou, mas o que foi jogado fora é o que a máquina recebeu para trabalhar. Então, ele utilizou 4.500 e precisou jogar fora 1.500. Então, o que entrou para a máquina trabalhar foi 6.000. Então, aqui vai ficar a divisão entre 4.500, que é o trabalho, e os 6.000 que a máquina recebeu para trabalhar. Se fosse essa segunda fórmula, Q1 seria o valor que ele recebeu, seria os 6.000, e Q2 seria o que foi jogado fora, né? Que seria aqui o nosso 1.500. Embaixo seria o valor total também de 6.000. E por aí vai, gente. Então, você pode escolher qualquer uma das três fórmulas. Eu escolhi provavelmente aqui a primeira fórmula. O trabalho realizado pelo motor foi 4.500. Vamos botar 4.500 aqui em cima. O calor dissipado pela fonte fria foi 1.500. Isso aqui gera um total de 6.000 de energia recebida, né? Aqui nessa questão, ó, tá colocando Q1 como 1.500, gente, ó. Mas isso aqui, na verdade, não é o Q1. Isso aqui é a energia dissipada. Deveria estar escrito aqui, ó, o Q2, aqui é a energia jogada fora, beleza? Daí, podemos descobrir a energia em forma de calor que a fonte quente forneceu. Quanto que a fonte quente forneceu, gente? Ó, agora sim está usando Q1 certo aqui, ó. Uma explosão do combustível, então uma fogueira aquecendo essa máquina, gerou 6.000 joules, dos quais 4.500 foi usado para realizar trabalho, 1.500 foi perdido, então a energia total recebida por essa máquina foi 6.000 joules. Então, vamos lá, para finalizar, a gente vai usar a primeira formulazinha ali, ó. 4.500 joules, que é o trabalho realizado pela máquina. A energia aqui, ó, que a máquina recebeu, que é o Q1, está nesse segundo quadradinho aqui, ó, é 6.000 joules, beleza? Então, é só dividir um valor pelo outro, vai dar 0,75. Por coincidência, deu igual o valor da segunda questão resolvida, né? Mas, professor, sempre vai dar 0,75? Não, gente, pode dar qualquer número. E eu escolhi os números aqui aleatoriamente, acabou dando o mesmo valor. Beleza? Então, multiplicando esse 0,75 por 100, 75% de rendimento dessa máquina, de eficiência. Então, lembre-se, aqui, ó, nesse quadrinho aqui, ó, é Q2, tá, gente? Não confunda. Calor dissipado, a gente está usando o índice 2. Calor jogado fora da máquina. O calor absorvido pela máquina para trabalhar, que a gente está chamando de Q1, que é o que entra nessa fórmula aqui, e é o que está aqui, ó, 6.000. Então, 4.500 trabalho realizado, está escrito no enunciado. 6.000 energia que ela recebeu. Também está no enunciado, ó, porque se ela gastou 1.500 e realizou 4.500 de trabalho, a soma do gasto mais o trabalho realizado é a energia total que ela recebeu. Então, aqui embaixo vai entrar o valor de 6.000. Dividindo, deu 0,75 ou 75%. Obrigado aí, gente, pela participação, pela ajuda aí, pelos comentários, tá? Se inscreve no canal, ó, beijinho, vamos continuar o nosso processo, ok? Vamos finalizar nossa aula de hoje. E tchau, tchau, galera!